Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Já começo agradecendo. Meu nome é Marília. Eu sou do Leitorado Brasileiro, do Instituto Guimarães Rosa, sediado no RACIAS, no Centro de Estudos Ibero-Americanos. E esta é Felícia, professora Felícia August Honig, do Instituto de Romanística, daqui da Universidade de Heidelberg, e juntas estamos organizando esta mesa redonda. Então, eu vou começar agora a apresentação oficial. Prezadas e prezados palestrantes, discentes, colegas e demais interessadas e interessados, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta mesa redonda intitulada A Cena Literária Negra no Brasil, Visões Alemã e Brasileira. O Instituto de Romanística e o Leitorado Guimarães Rosa do Centro de Estudos Ibero-Americanos da Universidade de Heidelberg têm o prazer de comemorar o dia 20 de novembro, junto com discentes, docentes, pesquisadoras e pesquisadoras e todas as pessoas interessadas. Neste momento, gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento ao Instituto de Romanística, em nome da professora Sibeli Grösser, e ao RACIAS, em nome de Katrin Bert, pelo apoio a este evento. Agradecemos também imensamente a Kerstin Koch, coordenadora do Departamento de Língua Portuguesa do Instituto de Tradução e Interpretação, pelo apoio organizacional. Agradecemos também aos técnicos de comunicação Max Fleck e Denis Dreher e todos que nos apoiaram na divulgação desta sessão. O evento de hoje é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra no Brasil, data escolhida para marcar a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra contra a escravidão no Brasil. Zumbi simboliza a luta por liberdade e igualdade, valores que continuam a guiar o movimento antirracista em nossa sociedade. Por isso, este momento aqui é de celebração, mas também de compromisso, reflexão e ação. Esta mesa redonda é também um convite a refletir sobre como a literatura negra brasileira pode ser também uma ferramenta de conscientização, resistência e valorização da identidade e cultura afro-brasileira. Escritores e escritoras negras trazem os seus livros, experiências, vivências e perspectivas que ampliam nossa compreensão da sociedade brasileira. As obras de autores negros brasileiros, como exemplo de Conceição Evaristo, Lima Barreto, Machado de Assis e Maria Carolina de Jesus, não apenas retratam as complexidades do Brasil, mas também a leitura das suas obras é uma oportunidade de entender o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Machado de Assis, por exemplo, com sua sofisticação, explorou as nuances das relações humanas em um país marcado pela escravidão e suas heranças. Lima Barreto denunciou as injustiças e desigualdades de seu tempo, expondo a hipocrisia das elites. Conceição Evaristo nos presenteia com sua escrita carregada de memória, ancestralidade e vivências, ou melhor, escrevivências, enquanto Maria Carolina de Jesus mostrou ao mundo as vozes até então silenciadas das periferias. Da minha parte também, bem-vindos, bem-vindas. O objetivo desta mesa redonda, portanto, é chamar a atenção para a cena literária negra do Brasil, abordando as contribuições, desafios e representações dos escritores negros na literatura brasileira. Através das perspectivas alemã e brasileira, pretendemos explorar como a literatura tem refletido e influenciado as questões raciais e culturais na sociedade em geral. A participação de pesquisadores brancos nessa mesa redonda de hoje mostra que é importante romper o tabu de que a consciência negra é uma questão que concerne apenas a população negra. O racismo é um desafio que precisamos enfrentar juntos, e momentos como esse nos ajudam a pensar o que é a consciência negra. Também gostaríamos de salientar que essa discussão e a presença de pessoas negras em todos os tipos de debate não deve estar limitada a um calendário ou ao dia 20 de novembro. A literatura negra, assim como os pesquisadores e pesquisadoras negras, devem estar presentes em todas as nossas atividades acadêmicas e culturais, durante todo o ano. Reconhecer isso é um passo crucial para romper as barreiras que ainda marginalizam tantas vozes importantes.
Com isso em mente, damos início ao nosso evento, esperando que ele seja um espaço de aprendizado, troca e inspiração para continuarmos na construção de um Brasil e de uma sociedade mais igualitária, onde todas as vozes tenham o seu devido lugar. Essa mesa redonda está organizada do seguinte modo: iniciamos com a apresentação do palestrante, seguida de palestras curtas de cerca de 15 minutos e continuando depois com uma mesa redonda de 30 minutos. Por fim, 15 a 20 minutos para as perguntas do público. Para aqueles que nos acompanham online e gostariam de fazer perguntas, fiquem à vontade para escrever no chat e leremos as perguntas posteriormente. Nós gostaríamos, então, de iniciar essa sessão com a palestra intitulada Narrar a Perda na Literatura de Autoria Negra Brasileira, um diálogo entre Conceição Evaristo e Aline Mota, da professora Fernanda Silva e Souza. A professora Fernanda é doutora em letras no programa de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, a USP. É vencedora do concurso de ensaísmo da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, de 2023, com o texto Dos Pés Escuros que São Amados. É professora de língua portuguesa, tradutora, revisora de textos e crítica literária. Tem várias resenhas literárias publicadas, por exemplo, na Folha de São Paulo. Realizou traduções de textos de importantes intelectuais da diáspora negra, como Sairia Hartmann, Denise Ferreira da Silva e Cedric Robinson. Atuou como professora no projeto Incluir Direito, voltado à inclusão de jovens estudantes negros, e está presente aqui hoje na condição de pesquisadora independente. Passamos, então, a palavra para a professora Fernanda, a quem agradecemos a participação. Fernanda, a palavra é sua. Bom, olá a todos e todas, todo mundo que está aí no evento. Para aqui é boa tarde ainda, não sei aí que horas são, mas primeiro eu queria agradecer ao convite para participar desse evento de hoje, que tem esse propósito tão importante de criar um espaço de discussão sobre a literatura de autoria negra ou literatura negra brasileira. Tive poucas oportunidades ao longo da minha trajetória de apresentar minha pesquisa num contexto internacional, né? Então fico feliz de ter a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho para um público mais amplo, mesmo sabendo que, enfim, tem vários brasileiros e brasileiras aqui, mas de poder dialogar num evento organizado por uma universidade estrangeira. O que eu vou apresentar aqui hoje vai um pouco na toada do que tem se tornado meu interesse de pesquisa após a conclusão do meu doutorado no ano passado. Eu estudei os diários de Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus, em diálogo com a música negro-drama dos Racionais MCs, pensando o negro-drama como uma experiência histórica negra e, ao mesmo tempo, como as diferentes narrativas que se criam em torno dessa experiência, mobilizando o arquivo da escravidão e uma série de outras linguagens artísticas para entender o que seria esse tal do negro-drama. E nesse processo, uma das coisas que acabaram atravessando a minha pesquisa, sobretudo o que se tornou o último capítulo da minha pesquisa, foi a necessidade de pensar a dimensão da violência, do luto, da dor e da perda que atravessa essa literatura de autoria negra, mas que é muito pouco refletido, abordado, discutido nas produções em torno dessa literatura. Eu preparei um texto, não pretendo lê-lo o tempo todo, corrido, mas é para organizar minha fala e também não me estender muito. Eu queria começar trazendo uma fala da Viola Davis, a atriz afro-americana, quando ela ganhou o Oscar em 2017, pela sua atuação no filme Um Limite Entre Nós, né? Ela é o primeiro e único Oscar que ela recebeu em sua carreira. E quando ela sobe ao palco para fazer o agradecimento pela escolha dela como melhor atriz, ela diz o seguinte: há um lugar onde todas as pessoas com enorme potencial estão reunidas. Um lugar. E este lugar é o cemitério. As pessoas me perguntam o tempo todo: que tipo de histórias você quer contar, Viola? E eu digo: exume esses corpos, exume essas histórias.
As histórias de pessoas que sonharam grande e nunca viram esses sonhos florescerem. Pessoas que se apaixonaram e perderam. Eu me tornei uma artista e, graças a Deus, eu me tornei, porque nós somos a única profissão que celebra o que significa viver uma vida. E o que o discurso da Viola Davis traz, no contexto de uma vitória imensa para ela como atriz, é uma reflexão em torno daqueles que sucumbiram, fracassaram e não contrariaram as estatísticas. E o seu gesto nesse discurso no Oscar se conecta ao gesto, ao pensamento, né, à perspectiva de muitos intelectuais negros e negras da diáspora que têm reivindicado o passado da escravidão como um passado largamente não superado. Quando há tantas pessoas que sucumbiram e sucumbem, né, basta a gente ver o noticiário, à violência racial, o que exige desafiar o arquivo colonial e nele intervir, e ao mesmo tempo escancarar a antinegritude como parte do que mantém o mundo em funcionamento, né? E nesse sentido, em face ao mundo, como afirma a historiadora Saidiya Hartman, que é uma figura muito cara ao meu trabalho, em face ao mundo onde, abre aspas, o vencedor já venceu, pois é impossível desfazer o passado da escravidão e redimir as tantas mortes que ficaram pelo caminho, qual é o lugar para as dores, as perdas, as derrotas, os fracassos da população negra na literatura de autoria negra? E se observássemos como essa literatura que tem conquistado nas últimas décadas mais reconhecimento e espaço fosse também pensada a partir da chave dessas perdas, né? Cadê que eu me perdi aqui na... cadê? Desculpa. Voltando. E se observássemos como essa literatura que tem conquistado, né, nas últimas décadas mais reconhecimento e espaço, fosse também uma literatura povoada por mortos, a quem chamamos de ancestrais, e que habitam os textos em que suas histórias podem, enfim, ser contadas e lembradas, né? Se o vencedor já venceu, em que medida os fracassos e derrotas de pessoas negras que não se tornam exemplos vitoriosos testemunham a vulnerabilidade e a beleza de quem tenta viver num mundo orquestrado, com e contra a sua existência, né? E se tantas pessoas foram assassinadas ou deixadas à própria morte, qual é o lugar que esses mortos podem ter entre os vivos, né? Qual é o espaço para o lamento de quem é morto ou deixado à própria morte, como se ninguém sentisse sua perda e sua falta? Afinal, é possível pensar a literatura brasileira sem a violência racial ou fora dela, né? Se não é mais possível, o que eu acho que é cada vez mais imprescindível diante de uma violência que não cessa é reconhecer o sofrimento, a perda, o dano de quem é atingido por essa violência, promovendo um deslocamento ético em direção à dor que não passa, quando o passado da escravidão também não passa, e para o qual não há reparação possível. Nesse sentido, eu tenho me perguntado muito, o que fazemos não com a violência, mas com as personagens negras violentadas e violadas que aparecem num texto literário de um autor negro? De que maneira podemos olhar não apenas para como elas resistem, enfrentam a violência, mas também para como elas sofrem, choram, lamentam? O que eu reivindico nessa minha leitura não é um lugar de vítima para a população negra, mas um lugar de vulnerabilidade diante de uma história em que milhões de pessoas negras sucumbiram e morreram em porões de navios, senzalas, manicômios, hospitais, e podem morrer enquanto viajam de ônibus com uma sacola de pão nas mãos, como aconteceu no Rio de Janeiro há umas 2 semanas, podem morrer num passeio de domingo com a família, levando 80 tiros, né? Enquanto espera aí a esposa e o filho com o guarda-chuva nas mãos, e esse guarda-chuva é confundido com um fuzil, enquanto sai para comprar pão de tarde, né? Isso é uma vida que pode ser interrompida em um momento absolutamente ordinário, né? E pensar nessa ilegibilidade desse sofrimento, né? Como essas mortes seguem acontecendo e ao mesmo tempo parece não haver um discurso, uma forma de endereçar e de pensar esse sofrimento que essa violência causa, né? E aí, muitas vezes, o que salta aos olhos é o horror da violência, e que bom que isso salta aos olhos, mas não o pranto, a angústia e a dor daqueles que ficam e são atravessados por essas violências. E aí entra uma dimensão que se conecta ainda mais com essa produção literária negra, que é a própria gratuidade da violência,
né, que não depende de nenhuma ação ou fala para que ela aconteça, como eu disse, pode ser um momento absolutamente ordinário, o que retira, né, o que rompe qualquer lógica causal. É difícil você encontrar um motivo, né? É a própria existência em si que é o motivo que autoriza essa violência. O que, segundo os afropessimistas, os teóricos afropessimistas, como Frank Wilderson, nos faz pensar quase numa falência da lógica narrativa para dar conta desses acontecimentos. Pois como você narra um evento sobre o qual você não consegue identificar uma razão, uma causa e um encadeamento? Como você narra um evento que ao mesmo tempo parece ser uma reiteração do passado, né? E aí eu fico pensando que apesar dessas dificuldades, né, de narrar a violência racial, isso não significa que não se buscou conferir um lugar para a dor, para a perda, para o luto nessa literatura. Nesse sentido, na contramão um pouco do reconhecimento da violência como instrumento para a manifestação de uma consciência antirracista, né, frente a algum episódio brutal de violência, me interessa pensar como autores e autoras negras criam um lugar nas suas obras para lamentar a perda de vidas não passíveis de luto. Essa é uma expressão da Judith Butler, né, de um livro com o mesmo nome. Conferindo contornos de beleza, gratidão e amor a essas vidas, bem como criando um espaço para elaborar a dor e seus afetos negativos, como raiva, vingança, culpa, ressentimento e medo, frente a essa violência de um passado irreparável. Descortinando a profunda vulnerabilidade de quem se vê obrigado a resistir todos os dias, mas nem sempre consegue e muitas vezes sucumbe. Em outras palavras, eu quero pensar também numa literatura dos perdedores, dos fracassados, dos mortos, das pessoas negras que não contrariaram as estatísticas, pelo contrário, tornaram-se brutalmente parte delas, mas que na literatura podem ganhar nome e ter seu sofrimento narrado, ao serem ancestrais que são amados e que podem ser amados por meio da literatura. Reconhecendo, então, a necessidade de uma ética do cuidado como resposta a uma violência racial que historicamente ceifou milhões de vidas, eu quero oferecer uma pequena avisada, né, nesse tempo que eu tenho, para a experiência da violência, da perda e do luto na literatura de autoria negra a partir de Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é uma obra de 2006, e A Água, uma Máquina do Tempo, da escritora e artista visual Aline Mota. E dentro desse tempo que eu tenho, serão apenas 2, 3 trechos que eu separei, que acredito que ilustram um pouco essas coisas que eu estou tentando dividir com vocês na data de hoje. No caso de Becos da Memória, da Conceição Evaristo, eu tenho aqui a primeira edição, né? Inclusive povoado por... tá meio desfocado, povoado por várias fotos de família dela. Foi publicado em 2006 esse livro, mas é um livro que ela escreveu entre 87 e 88, quando fazia 100 anos do fim da escravidão no Brasil. Segundo a Conceição Evaristo, que dispensa apresentações, ela buscou ficcionalizar lembranças e esquecimentos da sua família na favela de Belo Horizonte, que à época da escrita do romance já não existia mais, explicitando o nexo entre escrita e vivência, que ela vai chamar de escrevivência, né? No livro, a gente acompanha a Maria Nova, que é uma criança que mora numa favela sob ameaça de desapropriação, enredada pelas histórias de amor e desamor, alegria e tristeza, esperança e desalento de seus familiares e vizinhos, como Maria Velha, tio Totó, Mãe Joana, tio Tatão, e Bondade, Cida Sidoca, Negro Alírio, entre tantos outros que passeiam pelas páginas de um romance em que as personagens vivem, mesmo antes do processo de desfavelamento acontecer, uma espécie de desterro existencial enquanto descendentes de escravizados que improvisam formas de sobreviver em meio à pobreza e à falta de perspectiva, mas que talvez na literatura encontram um lugar digno para existir, né? Não à toa, a Maria Nova, né, essa narradora, essa figura que Conceição Evaristo traz para o livro, declara na abertura do romance: escrevo como uma homenagem póstuma à avó Rita, que dormia embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol, as pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Tião, ao Bondade,
à velha Isolina, à dona Anália, ao tio Totó, ao Pedro Cândido, ao Sô Noronha, à dona Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, a velha Lia, a Terezinha de Oscarlinda, a Mariinha, a dona Ana do Padim. Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoado eram os barracos da minha favela. Sem disfarçar o uso do romance como um tributo aos mortos, Maria Nova celebra as pessoas que animaram a sua vida na infância, com suas histórias, jeitos, sonhos, lições, e foram parte da sua jornada na busca por construir um futuro muito diferente do projetado para meninas pobres de Belo Horizonte na década de 50. Ao ser uma homenagem póstuma, seu texto é, acima de tudo, um texto para os mortos, no sentido de destinar o texto para eles, mas também é um texto em que ela cria uma história para os mortos, isto é, tenta situar suas experiências no interior de uma narrativa em que elas podem ser em que essas pessoas podem ser lembradas e cuidadas por meio da paixão e curiosidade que anima essa personagem, que é uma grande escutadora de histórias. Ao longo do romance, ela vai ouvindo as histórias de muitas pessoas e contando essas histórias. E nessa homenagem póstuma, o objetivo é conferir um lugar para o sofrimento, para a perda, para o luto daqueles que foram vencidos e não aguentavam mais, como se vê nos desabafos do tio Totó, um senhor de mais de 80 anos. E aí tem uma passagem que ele diz o seguinte, num diálogo com Maria Velha, uma outra senhora bastante velha, sua companheira. Maria Velha, dizem uns que a vida é um perde-ganha. Eu digo que a vida é uma perdedeira só. Tamanho é o perder. Perdi Miquelina e Catita. Perdi pai e mãe que nunca tive direito, dado o trabalho de escravo nos campos. Perdi um lugar, uma terra, que pais de meus pais diziam que era um lugar grande, de mato, bicho, de gente livre e sol forte. E hoje, agora, a gente perde um lugar que eu já pensava dono. Perder a favela. Bom que meu corpo já está pedindo terra. Não vou mesmo muito além. Talvez impronunciáveis, com tamanha franqueza na vida real, é no romance que uma figura como tio Totó deságua seu cansaço, desalento e dor diante de uma vida cruel em que nenhum esforço, plano, amor foi suficiente para evitar o pior. A resistência aqui, com um corpo marcado por perdas precoces de entes amados e de uma terra para viver, tio Totó é um perdedor que não disfarça suas derrotas, pois estas atestam o horror de um mundo em que parece possível ser gente livre. Assumir a vida como uma perdedeira só é também a possibilidade de afirmar sua vulnerabilidade depois de toda uma existência tentando ser forte, de modo que a perda se torna um valor, a partir do qual ele pode elaborar e acolher seu próprio sofrimento. Dessa maneira, é pela perda e pela derrota, não pelo sucesso e pela vitória, que tio Totó também merece ser homenageado. Então, assim, eu fico pensando que Becos da Memória é uma obra em cujos becos e vielas ecoam muitas lágrimas, risos, alegrias e tristezas de muitos vencidos nas quebradas, cortiços, ocupações espalhadas pelo país, né? E que testemunham essa violência que ainda não acabou. E aí fico pensando como o romance cria um espaço para que esses mortos, para que essas pessoas que não se tornaram exemplos vitoriosos, exemplos de superação, que muitas vezes são as pessoas que ganham notoriedade, nem por isso devem ser esquecidas, nem por isso suas histórias são menos importantes e deixam de ter um sentido sobre o qual precisamos pensar a respeito, né? E aí é nesse sentido também que temos que entra A Água, a Máquina do Tempo, da Aline Motta, que é uma obra publicada em 2022, quase 20 anos depois de Becos da Memória. E é uma obra escrita no contexto pós-George Floyd, que tem uma inflexão no debate antirracista após o assassinato de George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, em 2020. Né? E depois que o racismo já havia entrado na ordem do dia, o mercado editorial dando muito mais atenção para essas produções. E nesse processo em que a gente vê o debate antirracista ganhando mais tração, mais espaço, a gente não vê a escravidão ganhando o mesmo espaço, não vê a escravidão ganhando a mesma força. É como se o racismo fosse um problema, uma violência descontextualizada de um passado, né? E aí o que a Aline Motta vai fazer no seu livro é pensar
uma produção de uma memória que é inescapavelmente marcada por esse arquivo e por essa experiência da escravidão. E aí, a Água é uma Máquina do Tempo se transforma numa espécie de livro que é também uma resposta a esse contexto em que a escravidão parece não ganhar luz na ordem do dia, né? E aí, valendo-se de uma série de recursos visuais, documentais e literários, como mapas, certidões, notícias de jornal, trechos do diário de sua mãe, versos, colagens, que parecem evidenciar a necessidade de incorporar à própria forma as lacunas e ausências que marcam a experiência negra, né, de pensar quantas famílias negras, inclusive a minha própria, não tem um arquivo que você tem fotos de bisavós, avós, né, tudo muito lacunar. Ela compõe, a Aline Motta, uma espécie de inventário pessoal e familiar, que é também um inventário da escravidão, em que não há bens materiais catalogados, mas rastros de vidas que precisam ser lembradas e honradas. E aí, a água, nesse processo, se torna um dispositivo que permite a conexão entre os vivos e mortos e congrega todos os tempos, ao poder ser navegado a partir de múltiplas possibilidades de escrever sobre o que ainda assim permanecerá, tal como o mar desconhecido e insondável, seus ancestrais. A água é uma máquina do tempo, mas ela não pode desfazer a história da escravidão, tampouco levar à superação da perda. E aí ela começa o livro, aí eu vou ler esse trechinho e aí já vou me encaminhando para encerrar. Ela começa o livro dizendo: a água é uma máquina do tempo. Deixou um rastro de leite e sangue. Teve 7 filhos, entre eles minha bisavó. Morreu de tuberculose, mas a história que contam é que morreu de susto, por conta de bombas na Baía de Guanabara, durante a revolta da Armada. Militares contra militares, a República era só mais um golpe. Os vidros trincavam, as xícaras tremiam, a estrutura da casa ficou abalada. Sem ser nomeada, sua ancestral jamais vista, ouvida e tocada por ela, abre o seu livro desde o lugar da morte, em que os verbos no pretérito parecem enfatizar o caráter a princípio definitivo, brutal e irreversível da morte da sua ancestral. No entanto, a morte negra exige a composição de uma outra gramática, ainda que morrer seja um verbo intransitivo. E aí ela vai introduzir nesse trecho um mas, né? Mas a história que contam é que morreu de susto. O que introduz uma quebra na versão que se tornou oficial por meio de um atestado de óbito ao incorporar o diz que me disse, que se dissemina no seio das famílias negras, onde se disputam diferentes versões precárias sobre o que foi o passado. E num contexto em que o fim da escravidão se reduziu a uma linha que dizia: declara-se extinta a escravidão no Brasil, a República era só mais um golpe para quem já era golpeado em suas aspirações de liberdade. E no texto, Motta cria um espaço que, mimetizando ao mesmo tempo a linguagem do cartório, rasura essa linguagem e cria um espaço que a morte da sua tataravó pode ser lembrada pela vida que ainda perdura nos filhos que carregam seu sangue e que foram amamentados por seu leite. Um jeito de, no fim das contas, dizer que não importava quando se tratava de... Um jeito de dizer o que não importava quando se tratava de mais uma negra tuberculosa, né? Que ela era mãe, né? Então, nesse pequeno texto que você tem a Aline Motta afirmando essa figura da sua antepassada como mãe, né? Algo que não importava naquele contexto. E aí, então, agora, só o último parágrafo aqui, queria encerrar pensando assim, é uma olhada para essas duas obras, mas isso poderia se estender, gente, para um arquivo infinito de obras de literatura de autoria negra, seja contemporâneas, seja do século XX, em que você tem ali a experiência da perda, da violência, do luto sendo narrada por esses personagens. A gente tem isso no caso de uma das obras mais lidas nesse século, né, nesses últimos anos, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, mas que foi transformado num livro sobre violência policial, quando, na verdade, você tem ali, fundamentalmente, uma experiência de luto que atravessa o livro do início ao fim, de um filho que lamenta a perda do pai, né? E aí eu acho que Becos da Memória e Água à Máquina do Tempo ensejam a possibilidade de pensar que a resistência de pessoas negras vivendo em circunstâncias desafiadoras e aterrorizantes passa também por reconhecer a existência de figuras que sucumbiram, se perderam e se foram cedo demais, em que o engajamento ético com a vulnerabilidade
e não com a espetacularização do sofrimento, a partir de vídeos, né, pode ser um caminho para um mundo outro, não só para os vivos, mas também para os mortos, né? E aí eu penso que a crítica literária, a teoria literária não está incólume, não está imune aos efeitos da violência antinegro e precisa se comprometer também com uma ética do cuidado. Igualmente, não me parece razoável pensar a cena literária negra brasileira sem enfrentar e reconhecer essa violência, sob o risco da gente endossar discursos triunfalistas, celebratórios e redentores em torno de histórias de superação ou resistência, invisibilizando os fardos e feridas que acompanham essas vitórias. E aí, se a história é uma ferida aberta, eu penso que ler com cuidado pode nos oferecer a chance de ver a ferida nas pessoas negras vivas e mortas, transmissoras e herdeiras de um legado de lutas, mas também de perdas, de maneira que a literatura de autoria negra nem sempre encarna um lugar de redenção ou resistência, mas pode encarnar um lugar de afirmação dos vivos e dos mortos. E é isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Obrigada. Fernanda, muito obrigada pela sua intervenção. Né? São coisas assim que realmente eu nunca tinha parado para pensar na literatura de uma forma geral e também na literatura negra. Então, muito obrigada. E logo depois a gente mantém a conversa, né? A gente vai ampliar a conversa. E agora eu já passo a palavra imediatamente para a próxima palestra, intitulada Uma proposta envolvendo a literatura para o desenvolvimento da internacionalização à luz da educação intercultural. Será apresentada pelo professor Rodrigo Scheffer, que está aqui presente. Rodrigo é doutor em inglês na área de estudos linguísticos e literários pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua como professor de inglês e português no Instituto Federal Catarinense. Desde fevereiro de 2024, está realizando a pesquisa de pós-doutorado na área da internacionalização na Humboldt Universität zu Berlin, aqui na Alemanha. Rodrigo é membro do Grupo de Pesquisa Ciências e Desenvolvimento Social, Linguagem, Sociedade e Educação, conduzido pelo Instituto Federal Catarinense, e coordena o projeto de pesquisa Percepções de Aprendizagem de Línguas do Instituto Federal Catarinense sobre atividades telecolaborativas e contação de histórias digitais, e o projeto de telecolaboração, extensão, encontros de conversação em inglês do Instituto Federal Catarinense, Diálogo Intercultural pela Telecolaboração. Rodrigo, obrigado pela presença. A palavra fica com você. Boa noite a todas e a todos. Vou iniciar, então, a minha fala com a percepção de que esse trabalho tem a intenção de proporcionar uma sistematização entre teorias e prática, ou seja, é uma proposta para transcendermos as teorizações existentes já em torno da interculturalidade, competência intercultural, internacionalização e também teorizações em torno da literatura. Essa minha apresentação deriva desse artigo que foi recentemente publicado em uma revista brasileira, e aí eu tomo todas as explicações, os argumentos, as teorizações que eu utilizei desse artigo, né, porque eu considerei extremamente relevante para a temática desta noite. O objetivo, então, é apresentar uma proposta de atividades para o desenvolvimento da competência intercultural no contexto da internacionalização. Inicialmente, eu vou apresentar algumas definições, alguns conceitos em torno dessa temática, para que, posteriormente, eu consiga apresentar a proposta propriamente dita. No Instituto Federal, que é a instituição onde eu atuo como professor de português como língua materna, inglês como língua estrangeira e espanhol como língua estrangeira, essa é um dos trechos da política sobre políticas de internacionalização, né, que, além da mobilidade acadêmica, esse documento das políticas também fomentam, né, que procuram fomentar a internacionalização
diz respeito também às várias outras possibilidades que existem para internacionalizar. Por exemplo, internacionalização via currículo, internacionalização em casa e também, por exemplo, via mobilidade acadêmica virtual. E aí, parte dessa minha iniciativa deriva dessa possibilidade, dessa abertura também para as tecnologias digitais. Então, o que é competência intercultural, né? Basicamente, é a interação com pessoas que são provenientes de diferentes culturas e também atitudes e comportamentos com pessoas, né, que são que derivam, né, de outras culturas ou pessoas que possuem atitudes e comportamentos diferentes dos nossos. Então, a partir dessa concepção, há a possibilidade também de relacionar com competência intercultural e literatura, ou seja, de aproximar esses dois termos. Para início de conversa, há uma lacuna muito grande entre literatura e competência intercultural, né? Ou seja, é possível nós desenvolvermos essa competência intercultural, né, cuja definição eu apresentei para vocês agora, com a literatura. Então, a literatura para Sequeira, que é uma pesquisadora portuguesa, a leitura literária pode melhor desenvolver a empatia pelo outro, a simpatia inclusiva e a consequência crítica intercultural, novamente que tem relação com o conceito de competência intercultural. Como a literatura propicia tal desenvolvimento, né? Ou seja, da CI, da competência intercultural? Quais são os 3 elementos, né, que justificam essa relação? É a experiência emocional, ou seja, dos estudantes, a imaginação inovadora, que é uma das características muito inerentes à literatura, né? Ou seja, de imaginar, de construir o enredo, de construir os cenários, e a comunicação intercultural, porque a literatura nos permite uma relação não somente entre pessoas que são de diferentes contextos culturais, mas também entre diferentes autores, entre o leitor e outros tempos, entre o leitor e outras sociedades, entre o leitor e outros contextos e outras realidades culturais. Então, a interculturalidade transcende, né, o mero encontro entre pessoas de diferentes culturas. Agora sim, a proposta, né? Agora eu vou então demarcar aqui algumas justificativas pelas escolhas e também vou comentar sobre a obra que foi selecionada, entre outros aspectos. Então, algumas características da proposta. Ela é direcionada para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa como língua materna. No entanto, eu não gostaria de passar a ideia de uma receita, por exemplo, pronta. Não, isso aqui é uma possibilidade, é uma proposta, ela pode ser adaptada, ela pode ser aplicada dessa forma, só que, como eu disse anteriormente, essa é uma iniciativa para que a gente transcenda também as teorizações. É claro que a gente precisa avançar muito nessa temática sobre teorias, mas também a gente precisa propor atividades de cunho mais prático, porque a gente pode, inclusive, questionar teorias que já estão estabelecidas. A proposta envolve telecolaboração e contação de histórias digitais. Telecolaboração é a comunicação e interação online entre pessoas que estão geograficamente distantes, por exemplo, salas, né, de aula de países diferentes. Histórias digitais é nada mais que a contação de histórias, só que quando a gente utiliza também diferentes tecnologias digitais. Essa proposta proporciona o contato cultural entre estudantes de uma instituição brasileira e uma moçambicana. Por quê? Moçambicana, né, para se relacionar com o Brasil. Porque nós temos em comum processos de colonização, por exemplo, e porque Moçambique, uma das línguas oficiais, é o próprio português, entre tantas outras línguas que estão também presentes no país. Essa proposta também, indiretamente, ou a gente pode dizer muito diretamente, propicia também a internacionalização da língua portuguesa, que é um dos focos, inclusive, da minha pesquisa atual, e também podemos tratar de diferentes variedades da nossa língua, não somente, claro, da variedade brasileira. Quando digo português, nesse caso aqui é com a moçambicana e também de outros países da comunidade de língua portuguesa, né, dos países de língua portuguesa. A obra selecionada e que tem relação estritamente direta, né, com o nosso encontro é a de Lima Barreto, que é Clara dos Anjos. Lima Barreto
nasceu em 1881, faleceu em 1922. Ele sempre se descreveu como negro e descendente de africanos. Principais obras: Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa e Clara dos Anjos. Dentre as três, eu diria que, de um modo geral, os estudantes e as pessoas que não são da área da literatura, de língua portuguesa, conhecem menos, né? Mas não é por isso que eu selecionei Clara dos Anjos, e sim pela pertinência da temática, já lá no artigo, né, que foi publicado anteriormente. Clara dos Anjos, então, foi concluída em 1922, porém, interessantemente, foi publicada somente em 1948. E ela está inserida nesse período de transição, né, entre o pré-modernismo e o modernismo, né? O pré-modernismo seria entre o naturalismo e o modernismo. Resumo de Clara dos Anjos. Clara dos Anjos era uma moça de origem humilde, era negra, filha de Dona Engrácia e do carteiro Joaquim. Ao completar 18 anos, ela conhece Cassi e ela fica perdidamente apaixonada por ele. O contrário, eu me questiono, né? Provavelmente Cassi não estava tão apaixonado ou não estava apaixonado. Ele tinha mais ou menos 30 anos. Ele pertencia a uma classe melhor, né, social, em relação à de Clara. Ela se apaixonou, então eles se encontraram, né? E ela acabou, então, posteriormente engravidando. Cassi não assume a paternidade, né? E aí um aspecto bastante interessante é que ele escolhia moças negras, né? Porque ele tinha uma razão, né? Não era algo aleatório, né? Ele tirava a virgindade das moças negras, não só negras, também moças brancas, mas principalmente moças negras, porque era uma forma de, posteriormente, ele não precisar assumir a sua responsabilidade, diferentemente se fosse com moças brancas. Ou seja, de não assumir as responsabilidades e também de se sair impune diante das injustiças que ele cometia. Após, então, né, a mãe dela conhecer, né, a mãe de Clara saber da gravidez, ela procura a família de Cassi e a mãe do rapaz, infelizmente, não considera justo que seu filho se case, ou que assuma a paternidade, ao menos a paternidade, né, de uma moça negra. E, diante dessa injustiça, dessa situação de indiferença, ela fica muito triste, não somente a mãe, né, de Clara, mas também a própria Clara. E, no final, bem no final, se eu não me equivoco, é a última frase da obra. Tá? Ela diz o seguinte, que é um lamento, né, Clara. Mãe, não somos nada nesse mundo. Aqui acabou não ficando, né? Não sei o que aconteceu. Não somos nada nesse mundo. E é algo assim que eu já li várias vezes essa obra. É algo que realmente me comove, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver também com quem eu sou, né? Em aspectos individuais e também particulares, mas também porque eu conheço, né, tantas histórias tristes, né, relacionadas com essa temática, inclusive de pessoas, e é algo que realmente me comove, me deixa triste, e eu sempre me emociono quando eu leio, porque é uma obra assim, bastante densa, e quando a gente chega lá no final e ouve, né, a gente não se sente, por exemplo, terminei essa obra, agora já posso ir para outra. Não, eu fico pensando por que tinha que ser assim. Dessa forma. Eu gosto de trabalhar essa temática, inclusive com os alunos, e eles também recebem muito bem. Eu não trabalhei a proposta ainda precisa ser, né, enfim, testada. Né? Posteriormente a gente pode falar um pouquinho. Então, a constituição da proposta agora, né, de que forma a gente pode trabalhar, entre tantas as outras, né, no caso de professores que gostariam de adaptar para o seu contexto intercultural ou cultural específico. A proposta pode ser aplicada tanto na educação básica como no ensino superior, e ela compreende 10 semanas ou 30 aulas de 45 minutos. Entre a aula 1 até a aula 3, então, há o esclarecimento das atividades para os estudantes da instituição brasileira, né? Então, o professor esclarece como é que serão as atividades, o que haverá, né? Quais são as propostas metodológicas,
teóricas envolvendo tal proposta. Em seguida, então, entre a aula 4 e a 15, a leitura da obra Clara dos Anjos, ou seja, a leitura em sala de aula é extremamente relevante, dar espaço para a leitura em sala de aula. No entanto, o professor pode ir acompanhando, né? Não só dizer assim, olha, vocês vão ler e pronto. Né? Com a mediação pedagógica, é possível, então, ler em aula, também, se necessário, algumas leituras, algumas horas de leitura em casa também, né? E também em sala de aula, alguns momentos de diálogo para ver como é que está, né? Para observar o encaminhamento das atividades. Posteriormente, então, a aplicação da sessão de telecolaboração 1, ou seja, quando os estudantes brasileiros vão se encontrar com os estudantes moçambicanos na aula para comentar, para dialogar sobre a obra Clara dos Anjos, os estudantes moçambicanos já terão lido também a obra. Posteriormente, então, a continuação, nas aulas 16 até a aula 18, em que os alunos da instituição brasileira vão criar histórias digitais para contar como foi a sua experiência com os estudantes moçambicanos que discutiram sobre a temática Clara dos Anjos. E aqui várias perguntas podem ser suscitadas pelos professores. Por exemplo, né, por que vocês acham que o rapaz escolhia moças negras e de classe social mais baixa do que a dele? De que maneira a desigualdade social e o racismo se revelam no enredo de Clara dos Anjos, né? E também exclusão social, desigualdade, né, racismo, todas essas questões podem ser debatidas entre os estudantes nas sessões de telecolaboração e também na construção de histórias digitais. Na aula 19 até a aula 27, então, os estudantes do Brasil apresentam a sua proposta teórica, a sua proposta de criação de histórias digitais para os estudantes de Moçambique. E aí, claro, sempre com a mediação do professor. Agora, as considerações finais. O processo de internacionalização das instituições educacionais deve ser iniciado em ambientes domésticos. Então, por meio de iniciativas como estas, a literatura aponta que é possível desenvolvermos e propiciarmos diferentes maneiras de internacionalização. Se chama internacionalização em casa. Projetos que integram a literatura podem estimular a discussão de diferentes questões relacionadas às sociedades contemporâneas, por exemplo, manifestações de preconceito, exclusão e diversidade cultural, diferenças étnico-raciais e a discriminação, o que pode resultar no desenvolvimento da competência intercultural ou então da simpatia intercultural, que é o termo que Sequeira utiliza. Esse tipo de telecolaboração, de intercâmbio virtual ou de internacionalização em casa do currículo, é chamado também de de telecolaboração ou intercâmbio virtual crítico, ou crítica, se concordar com telecolaboração. Aqui estão algumas referências. Isso aí. Seria isso. Rodrigo, muito obrigada pelas suas palavras, por essa proposta tão interessante, não é? É uma forma de aumentar a dimensão das discussões, e discussões extremamente necessárias. Obrigada. E agora, passamos a palavra à professora Sara Burnautsky, com a palestra intitulada A Redescoberta de Machado de Assis como escritor afrodescendente. Sara Burnautsky tem formação em línguas românicas, germanísticas e filosofia pela Universidade de Heidelberg. Trabalhou como pesquisadora na Universidade de Mannheim, onde também foi membro de vários projetos de pesquisa, incluindo a revisão crítica de modelos teóricos literários pós-coloniais. Desde 2020, é professora titular de literaturas românicas na Universidade de Heidelberg, no Rose, meu instituto, com foco em literaturas francófonas e africanas, latino-americanas e a crítica racial nas literaturas contemporâneas. Sua pesquisa também explora as interações entre a literatura e mídia, incluindo projetos sobre anticiganismos midiáticos. Sara Burnautsky tem, além disso, várias publicações, como livros, artigos e recensões sobre literatura africana, latino-americana e francófona,
com uma ênfase particular nas dinâmicas de colonialismo, negritude e as interseções entre gênero e etnia na literatura. Suas publicações abordam, entre outros temas, o impacto das narrativas pós-coloniais e a reconstrução da identidade nas literaturas africanas e latino-americanas. Sara, a palavra é sua. Agradeço muito. Em minha palestra de hoje, vou falar sobre Machado de Assis, sua relação ambivalente como cânone literário brasileiro e sua redescoberta como autor afro-brasileiro. Machado de Assis é considerado por muitos como o autor brasileiro mais importante de todos. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e morreu no Rio de Janeiro em 1908. Ele era descendente de africanos e oriundo de uma família pobre, filho de uma imigrante portuguesa, lavadeira, e neto de um escravo liberto. Machado perdeu sua família muito cedo e ficou órfão quando criança. Teve apenas alguns anos de escolaridade e era autodidata. Além de ter um incrível talento com idiomas, ele falava inglês, italiano, espanhol, além de francês, e também aprendeu latim e alemão. Inicialmente, ele vivia de seu trabalho como tradutor, jornalista e cronista, mas sempre escreveu e publicou seus próprios textos literários desde sua adolescência. Na década de 1870, assumiu um importante cargo administrativo no Ministério da Agricultura, o que lhe deu mais estabilidade econômica e social, o que contribuiu para o desenvolvimento de suas atividades literárias. Com a obtenção de sua estabilidade financeira, ele pôde publicar suas obras literárias mais importantes, que lhe conferiram reconhecimento mundial, e entrou para a história literária do Brasil como cofundador e primeiro presidente da Academia das Letras. Hoje, Machado é mundialmente reconhecido como romancista. Ele é considerado um dos pioneiros do realismo mágico e do romance moderno e até mesmo pós-moderno, devido a certos experimentos narrativos que realizou especialmente na década de 1880. Entre seus principais admiradores internacionais está o crítico literário americano Harold Bloom, que listou Machado em seu livro Genius, de 2002, entre os 100 maiores autores criativos da história da literatura mundial. Mas Bloom não se contenta em elevar Machado ao cânone da literatura mundial, ele também surpreende ao apresentá-lo como um escritor afro-brasileiro, o que era absolutamente incomum no Brasil há 20 anos. Bloom escreve sobre Machado: o gênio da ironia nos deu poucos iguais ao afro-brasileiro Machado de Assis, que me parece ser o maior artista literário negro até hoje. Machado teria descartado isso como apenas mais uma piada xandiana. Machado de Assis é uma espécie de milagre, mais uma prova da autonomia do gênio literário em relação ao tempo e ao lugar, à política e à religião, e a todas as outras contextualidades que erroneamente se acredita que determinam demais os dons humanos. Fim da citação. Mas o fato de um autor negro, descendente de um escravo africano, ter sido elevado ao nível de melhor escritor do Brasil em uma época em que as teorias raciais se propagavam e os intelectuais brasileiros sonhavam com uma nação branca nos trópicos, representou um conflito cognitivo muito drástico. Bloom fala de um milagre para a autoimagem da nação brasileira. A canonização de Machado nos séculos XIX e XX só pode ser alcançada à custa de um processo de branqueamento do autor, ou seja, uma negação e ocultação coletiva desse aspecto contraditório ou milagroso de sua identidade. E assim,
Há certa lógica no fato que a história literária brasileira quis apresentar Machado de Assis como branco e entendeu que em suas obras não havia referência alguma às questões raciais. Também não é fácil identificar os aspectos afro-brasileiros de uma obra na qual a representação satírica e autorreferencial das preocupações da elite branca do Rio de Janeiro ocupa o centro, enquanto o compromisso explícito com a população afro-brasileira não é aparente à primeira vista. Em contraste marcante com outros autores contemporâneos, como Luiz Gama, que viveu na mesma época que Machado e foi um dos mais importantes defensores da abolição da escravatura no Brasil, Machado sempre preferiu a discrição em torno de sua pessoa e de si mesmo como autor e cultivou uma aparência de apolítico que suas atividades jornalísticas como cronista desmentiam e que provavelmente era uma autoproteção estratégica, mas não seu verdadeiro ponto de vista. Durante muito tempo, em geral, a afrodescendência de Machado de Assis não foi mencionada na história literária brasileira, nem a questão da posição política de Machado em relação a importantes acontecimentos do século XIX foi abordada. Um primeiro passo importante no sentido de reconhecer o componente sociocrítico e, portanto, não apolítico da obra de Machado foi dado por Humberto Schwartz, que dedicou 2 estudos monográficos a Machado de Assis, nos quais ele procura superar o hiato entre leituras externas e internas de seus textos, reconhecendo a relação dialética entre conteúdo e forma e interpretando a incrível modernidade de Machado como uma expressão das condições sociais das quais ele surgiu. Assim, Schwartz contribuiu para um ponto de inflexão de longo alcance e ainda importante na pesquisa sobre Machado de Assis. No entanto, em seu trabalho, a classe social foi usada como uma categoria para analisar as condições sociais que influenciaram Machado de Assis e sua escrita, mas sem atribuir significado explícito à categoria raça, o que é sintomático da negação de longa data da herança africana de Machado de Assis. A questão racial e de sua negritude permaneceu um tabu na pesquisa literária sobre Machado por muitos anos. Pouco ou nada foi levantado sobre essa questão, o que levou a uma negação tácita que, por sua vez, retirou dos seus textos uma percepção com essa dimensão, em razão da não contextualização do escritor e de sua obra, de um lado, e de suas características étnicas, de outro. Ainda me lembro do meu primeiro contato literário com os textos literários de Machado de Assis durante meus estudos de português aqui em Heidelberg há quase 20 anos. Eu participava de um curso de tradução português-alemão e nossa professora de português nos fez traduzir trechos de Quincas Borba, de Machado de Assis, para o alemão. Fascinada por sua escrita, eu fiquei curiosa para saber mais sobre esse autor brasileiro. E lembro que, pesquisando sobre a identidade étnica de Machado de Assis, não encontrei nada, pois esse aspecto de sua identidade não era abordado nos textos acadêmicos da época. Também me lembro que não tive coragem de fazer essa pergunta abertamente no curso na época, pois ela me pareceu difusamente fora de questão. 10 anos depois, durante uma estadia de pesquisa em São Paulo, em 2016, eu descobri Machado de Assis como um autor afro-brasileiro e experimentei diretamente como a questão da identidade africana do maior autor do Brasil ainda era controversa e discutida. Nessa altura, também não foi fácil abordar abertamente essa questão com meus interlocutores acadêmicos como uma questão importante dentro do meu projeto de pesquisa. Lembro-me de uma conversa com
renomado sociólogo da USP, com quem eu queria falar sobre meu projeto de pesquisa, que quase indignado me disse que a classe social explicava tudo para a compreensão sociológica de Machado e que eu estaria cometendo um erro grosseiro se quisesse olhar para a pessoa e a obra do autor sob o aspecto da raça. Ao mesmo tempo, a questão da negritude de Machado de Assis já não era mais um assunto não debatido. Ainda era incomum, mas não mais um tema invisível. Do meu ponto de vista atual, além das declarações de Blum já citadas, o trabalho de Eduardo de Assis Duarte também deve ser mencionado. Ele não apenas começou a abordar abertamente a ascendência africana de Machado, mas a tornou explicitamente o tema de suas pesquisas. Portanto, devido à história da descoberta da afrodescendência de Machado e da redescoberta de seus textos em duas fases diferentes. A seguir, gostaria de caracterizar brevemente as duas fases. A pesquisa de Eduardo de Assis Duarte marcou o início de uma primeira fase voltada principalmente para o nível de conteúdo, com a realização de um inventário completo de todas as ocorrências temáticas de figuras negras ou representações de tópicos relacionados à escravidão. Duarte publica uma antologia durante essa fase, Machado de Assis Afrodescendente, Escritos de Caramujo, na qual toda a obra de Machado é pesquisada em busca de manifestações de sua afrodescendência. Dessa forma, ele identifica dois poemas, o épico Sabina, que trata do trágico destino de uma escrava, e 13 de Maio, um hino claramente político em comemoração à proclamação da Lei Áurea. Ele examina todas as crônicas publicadas por Machado como jornalista em jornais de 1864 a 1897 e compila todos os trechos em que Machado faz alusão à escravidão. Examina toda a crítica teatral de Machado de Assis e apresenta a discussão de Machado sobre o conteúdo do drama abolicionista Mai, de José de Alencar. Duarte refere-se a todos os contos de Machado de Assis em que aparecem escravos ou protagonistas negros, incluindo Virgínios, Mariana, O Espelho, A Casa da Vara, O Caso da Vara e Pai contra Mãe. Este último, reconhecido hoje internacionalmente como uma obra-prima narrativa sobre a crueldade da escravidão no Brasil. Além disso, Duarte apresenta trechos de todos os romances de Machado de Assis que contêm referências à escravidão ou aos negros. Nessa primeira fase de redescoberta, no entanto, não há interpretações dos textos. O foco principal, inicial, é fazer um levantamento dos textos e trechos que servem como evidência contra a tese de que Machado de Assis era um escritor absenteísta, que por muito tempo se pensou que fosse. Foi somente cerca de 10 anos depois que se iniciou uma segunda fase de redescoberta, como um exame de nível estético dos textos e a questão sobre até que ponto os textos de Machado de Assis também, em seu aspecto formal, levam em conta a subjetividade de um autor que deve ter sido condicionado pela experiência cotidiana do racismo. Como exemplo, gostaria de citar o trabalho de Paulo Dutra, que se baseia de forma inovadora e proveitosa nas estratégias literárias de autores afro-americanos que têm em comum com Machado de Assis a história da escravidão e a experiência cotidiana do racismo onipresente, e que, como Machado de Assis, tiveram que inventar formas estéticas e estratégias literárias em um espaço esteticamente branco. Nesse interim, a questão da herança africana de Machado não pode mais ser ignorada, tanto temática como esteticamente, e proporcionou um ímpeto completamente novo, talvez o mais interessante, da pesquisa sobre Machado de Assis até hoje.
Assim, estamos atualmente na fase mais empolgante da redescoberta da obra de Machado de Assis do ponto de vista dos estudos literários, em que categorias de análise e possibilidades de percepção renovadas e refinadas nos permitem admitir a categoria raça como um filtro de leitura adicional. De fato, a categoria raça não reduz a compreensão de Machado de Assis, mas, pelo contrário, aumenta o entendimento e enriquece as leituras dos textos, nos levando a uma imagem mais complexa do autor e de seus textos, engrandecida pela reflexão estética que eles contêm sobre a memória da escravidão e a experiência do racismo. E, antes de terminar, eu trouxe uma vídeo que é uma campanha publicitária da Caixa Econômica Federal. Talvez alguns de vocês conheçam essa vídeo, que foi bastante controvertida em 2011. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, em que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vem fazer o que faço todos os meses, um depósito na poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos. Eu acho que já é suficiente essa parte da vídeo, que foi tão polêmica que eles obrigaram a Caixa Econômica a tirar esse vídeo da internet. Mas isso foi em 2011, então, num momento já mais politizado enquanto a questão da representação de Machado. Obrigada. Professora Sara, muito obrigada pela sua apresentação também, pela sua palestra, nos reapresentando Machado de Assis a partir de outra perspectiva, da perspectiva que realmente é, né? Então, eu agradeço aos três. A Fernanda, muito obrigada pela sua palestra e por você ter nos lançado essa perspectiva, né, de pensar também o luto, a dor, a perda na literatura. Eu marquei assim alguns pontos da sua fala que para mim foram bem marcantes e bem interessantes, e também como as apresentações de algum modo se entrecruzam. Por exemplo, a professora Fernanda, ela menciona como as mulheres, ela primeiro fala que para pensar a literatura negra, ela questiona se é possível pensar a literatura negra sem a violência racial, né? E aí ela pergunta também como as mulheres são violentadas na literatura. E isso me remete ao que Rodrigo menciona, a partir dos trechos da obra de Clara dos Anjos, da violência da mulher, né? E a partir da experiência de Clara dos Anjos, de ter sido abandonada, de ter sido usada por um homem branco por ser negra, né? Então, mostrando como a sociedade ela trata, né, determinada a pessoa a partir da sua raça, e, ao mesmo tempo, como a sociedade brasileira apaga a herança africana de Machado de Assis no momento que ele é considerado um grande autor. Então, vendo como a discussão de raça ela é muito importante na literatura, na sociedade, de modo geral. E aí eu começo lançando uma pergunta para os três, né? Depois a professora Felícia deve ter também mais alguma pergunta, e em outro segundo momento a gente abre para o público, para vocês também terem oportunidade de falar. O que eu fiquei pensando é sobre um estudo que tem de um grupo de estudos da UNB, o Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea na Universidade Brasileira, que eles mencionam o percentual de autores de livros publicados. Então, são 60%, eu anotei aqui os dados, 90% são autores brancos, metade deles vem de São Paulo e do Rio,
60% das obras são protagonizadas por homens, sendo eles 80% brancos e 90% heterossexuais. Esses estudos é de 1965 a 2014. Aí eu volto, 10 anos depois, pensando a partir de 2014 para 2024, quando a gente pensa sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com o livro Avesso da Pele, que também foi citada, do autor Jefferson Tenório, também citado pela professora Fernanda, que sofreu retaliação de diretores de escolas de 18 municípios do Rio Grande do Sul, sendo removido do livro obrigatório da literatura. Graças a Deus já voltou, já está de novo lá, mas de qualquer forma isso aconteceu esse ano. E também só mais recentemente é que obras como, por exemplo, de Conceição Evaristo e de Paulina Chiziane, por exemplo, também para falar também de literatura negra fora do Brasil, entrou na lista de livros da Unicamp, por exemplo. Então, pensando em todo esse contexto histórico, o que eu pergunto para vocês é como vocês enxergam o rumo da literatura negra nas escolas e nas universidades brasileiras, pensando no Brasil, mas também na Alemanha. Será que existem livros de autores negros ou literatura alemã, ou a literatura afro-alemã, sendo lida e discutida nas escolas e nas universidades, também daqui da Alemanha e do Brasil também, O que é que se vocês podem contribuir ou falar alguma coisa sobre isso? Passo a palavra, não sei quem pode começar. Talvez a gente pode começar Fernanda, Rodrigo e Sara. Fica mais fácil. Então, Fernanda. Bom, da perspectiva das universidades alemãs, eu não posso falar, em relação a como essa literatura tem ou não sido lida, mas eu lembro quando passei a ter meus primeiros contatos com os estudos em torno da literatura negra, sobretudo Cadernos Negros, entre outras produções que se propunham a defender a ideia de uma literatura negra que por muito tempo era uma ideia execrada, quase uma espécie de heresia. Eu via que eu li alguns nomes de pesquisadoras alemãs que tinham interesse, que pesquisavam já essa produção, Então, eu acho que já existe um interesse há um tempo, é uma interlocução que eu acho muito proveitosa. Porém, infelizmente, agora trazendo o lugar de alguém que tem trabalhado desde fevereiro numa editora, que é a Companhia das Letras, uma das maiores editoras do Brasil, e conhecendo mais de perto o mercado editorial, infelizmente, os livros de autores brasileiros, e sobretudo os autores negros não são tão traduzidos, para outros países. A gente olha, vai numas livrarias aqui no Brasil, você vê um número gigantesco de obras de autores negros de outros países sendo traduzidos, e que bom, isso é super importante. Por muito tempo a gente esperou a tradução de algumas obras, inclusive, mas o contrário não é necessariamente verdade, Então acho que nós temos ainda muitas barreiras a enfrentar do ponto de vista da disseminação, não só da literatura negra brasileira, mas do próprio pensamento negro brasileiro como um pensamento que diz algo sobre a experiência da diáspora e sobre o mundo, Lélia Gonzalez, por exemplo, uma grande intelectual brasileira, é também uma grande intelectual da diáspora. Então, eu acredito que eventos como esse de hoje, podem nos permitir fazer mais pontes, e aí a tradução tem um papel fundamental, de ser esse canal, de ser esse trabalho que possibilita que o outro possa ler esses trabalhos produzidos em outra língua, em outro contexto, mas que muitas vezes diz muito sobre a sua própria experiência. Então, acho que tem aí também um papel fundamental da valorização do trabalho de tradutoras e tradutoras, que são as pessoas que criam pontes. Então, recentemente no Brasil, a gente teve novas traduções de Fanon, de Du Bois, e foram essas traduções, ainda que eu leia em inglês, que me permitiram que, na minha tese, eu pudesse estabelecer uma conexão entre Lima Barreto, Du Bois e Fanon. Então, as traduções também ampliam as próprias possibilidades das nossas pesquisas e as relações que podemos estabelecer entre autores e pesquisadores, então, acho que essa é uma tarefa, assim, fundamental de conseguir também disseminar esses trabalhos aqui de autores negros
brasileiros para fora do Brasil, né? E sendo bem traduzidos, né? No caso da Carolina Maria de Jesus, há uma série de estudos que evidenciam como há problemas na maneira como ela foi traduzida, na reiteração de certos estereótipos. Então, acho que também tem muito debate a ser feito nesse sentido também. Precisamos traduzir, mas como iremos traduzir? De que maneira faremos essas traduções? Quais serão as mediações, né? Quem serão os agentes envolvidos nesse processo? E esse estudo que você mencionou da Regina Dal Castanher, no grupo de estudos da UNB, né? É muito interessante olhar para esses dados que hoje são bem datados, à luz do que a gente vê hoje, né? De uma maior publicação de literatura de autoria negra. Só que eu sempre penso que tem umas armadilhas aí, porque às vezes o fato da gente ver essa produção ganhando mais espaço, inclusive sendo mais premiada, pode-se criar a sensação de que agora a população negra escreve mais, quando na verdade ela sempre escreveu, né? A gente tem muitos registros de uma autoria negra que atravessa séculos. O que acontece é que nos últimos anos, no mercado editorial, passou a dar mais atenção a essas produções, inclusive mais contemporâneas, para além de algumas figuras como Machado, ou Lima Barreto, entre outros, né? E não tem como não reconhecer que esse avanço se dá também como um dos desdobramentos da política de cotas, de uma universidade que se torna mais negra, né, mais periférica, com alunos que vêm com outros repertórios e, inclusive, se interessam, né, e querem ler autores negros e negras, né, e querem estudar esses autores, né? Então, acho que é impossível pensar essa maior diversidade da literatura brasileira hoje sem considerar a política de cotas que tem transformado o ambiente, o corpo discente das universidades, a própria Lei 10.639 e as pressões que esses estudantes, juntamente com o movimento negro, fizeram para que produções não hegemônicas e de autores negros ganhassem mais espaço na universidade, no mercado editorial. Então, tem também um elemento de pensar que é bastante tarde, né? E com muito atraso, que eu queria dizer, com muito atraso, que universidades, escolas, o próprio mercado editorial estão se adequando a que a legislação, a que uma série de prerrogativas legais estabelecem há 2 décadas no Brasil, né? E que já havia uma galera fazendo isso, né? Sobretudo no movimento negro. O caso do Machado de Assis é, inclusive, muito curioso, assim, porque para o movimento negro, Machado de Assis sempre foi negro, né? O movimento negro sempre empunhou a bandeira do Machado de Assis como um homem negro. E quando houve essa campanha publicitária que o representou como branco, o movimento negro foi um dos primeiros a se posicionar de maneira virulenta contra o absurdo de representá-lo como branco, né? E o protesto foi tamanho que depois essa peça publicitária foi regravada como um homem negro no papel de Machado, né? Então, uma coisa que eu reflito muito também é como a gente não pode perder de vista que, diante dessas mudanças que nós temos encontrado, tem um agente que não é silencioso, mas que às vezes acaba sendo invisibilizado, ou silenciado, ou escanteado, que é o próprio movimento negro em suas mais diferentes vertentes, né? E essas pessoas que estão fazendo essas movimentações e desde muito tempo trazendo esses autores e essas autoras como autores que merecem ser lidos, que não podem ser esquecidos. Então, eu vejo como algo muito positivo esse avanço, né, essa disseminação maior dessas obras, mas ao mesmo tempo, às vezes me preocupa, e acho que foi isso um pouco que balizou a minha apresentação hoje, uma certa captura dessas obras como obras que dizem algo, ou que são obras sobre racismo, que teriam a intenção de nos educar ou de conscientizar, quando na verdade essas obras não falam sobre, né? Elas falam no mundo a partir da experiência vivida ali e reconstituída dos personagens, né? Então, muitas vezes, pensar que a literatura cria um espaço para que nós possamos nos encantar e lidar com essas vidas a partir de múltiplas dimensões, para além da resistência, né? É na literatura que a gente acompanha essas vidas também nos seus momentos mais ordinários. E, muitas vezes, essas produções são capturadas por uma semântica antirracista que esvazia
próprio potencial disruptivo dessas obras que estão ali tentando reivindicar outras maneiras de pensar essa experiência, né? Ou, inclusive, como eu falei, de abrir esse lugar para a dor, para a vulnerabilidade, para o amor, né? Não precisa necessariamente só a dor. Então, acho que ainda há muitas tarefas, assim, desafios para a gente em relação a isso, mas é muito bom ver que essa produção tem ganhado muito destaque, inclusive sendo premiada, e eu brinco, mas aquela brincadeira com fundo de verdade, que a literatura produzida por homens brancos nunca mais vendeu a mesma coisa no Brasil, né? Hoje os autores e autoras negras, os livros vendem muito, né? E porque também tem um público leitor negro, né? Que a seção da universidade que tem buscado essas obras, mas não só, né? Eu acho que você tem um interesse cada vez maior de muitas pessoas que estão se atentando ao tanto que elas mesmas perdem enquanto sujeitos ao não lerem essa produção, né? Então, acho que todo mundo também está pegando uma expressão da apresentação da professora Sara, todo mundo está vivendo uma espécie de redescoberta também, né? De uma redescoberta de si a partir dessa incorporação e dessa consciência do outro, né? E de como a gente não pode ficar encerrado somente na nossa própria experiência e se abrir para o que está sendo produzido. Mas a gente também vive, só para concluir, no Brasil, né, uma escalada da extrema-direita, né, de uma reação, inclusive, ao que chamou de identitarismo, que tem a ver com um grande ressentimento, né, político com relação às conquistas das últimas décadas, né, dessas mudanças nas universidades, né, de um maior acesso a uma série de conquistas, direitos. Então, a gente precisa estar muito atento, né, aqui no caso do Brasil, nas universidades brasileiras, né, os pesquisadores e pesquisadoras que a gente pode até acabar perdendo pelo caminho por não terem professores e professoras habilitados para orientar esses trabalhos, políticas de internacionalização, de pesquisa, né? Eu acho que tem muita coisa em jogo e em risco quando a gente vê o avanço da extrema-direita, das forças conservadoras no Brasil e sobretudo, de uma deslegitimação daquilo que estão chamando de identitarismo, né? Então, e reduzindo a identidade, esses debates, quando na verdade se tratam de coisas muito mais amplas, como a gente viu aqui nessa mesa. Bom, inicialmente eu diria que é um ciclo vicioso, né? Eu me formei em 2007 e depois eu fiz uma complementação em espanhol em 2009, e aí estudei novamente literatura, não só espanhola e dos países da América do Sul, mas também novamente brasileira. E aí eu preciso confessar a vocês que nós não tivemos, né, nada referente a Machado de Assis, né, que comentasse ou que discutisse também questões particulares, né, da vida dele, por exemplo, a negritude. E aí nós, professores, vamos para a sala de aula. Eu iniciei lecionando no ensino médio, né, e se nós não nos questionarmos, nós tendemos a repercutir, né, essas mesmas tendências de muitas vezes não se considerar aquilo que é tão pertinente para a discussão, que pode fazer nós e os alunos crescerem, né, do ponto de vista seja cultural, seja das discussões em torno de questões étnico-raciais. E para complementar, eu vou focar agora mais na minha experiência atual, que é no Instituto Federal Catarinense. Então, dependendo do ano, eu atuo mais no ensino médio, ou então com aulas mais na pós-graduação, ou na graduação, né? Atuei anteriormente também já na graduação, formação de novos professores. E no ensino médio, no ano passado e no ano anterior, eu tive uma experiência mais de perto, mais próxima, né, com os alunos. Eu vejo o seguinte: qual que é o problema no nosso contexto, de um modo geral, Brasil? Aí eu não me refiro também só aos institutos federais, né, mas também a escolas, né, que sejam particulares, públicas e de diferentes esferas, né, públicas, por exemplo. E aí o que eu vejo é que a literatura, de um modo geral, tem um espaço assim não muito destacado, né, porque os professores precisam lidar com a linguística, né, com a língua portuguesa,
com a redação e com a literatura. Então, é muito, muito, para conseguirmos dar o destaque, o espaço que a literatura merece. Né? E realmente é um desafio, porque nós temos 3 aulas de 45 minutos. Anteriormente, semanalmente. Anteriormente, eram aulas de 1 hora, né? Aliás, cada aula tinha 1 hora, então eram 3 horas. Agora mudou. Então, aí o problema já, né, começa por aí. Então, ele está mais embaixo, né, como se diz popularmente. E quanto à literatura negra, existem documentos norteadores, né, que guiam a prática dos professores. Tem os documentos que são mais abrangentes, gerais, e aqueles que são mais específicos aos contextos, nesse caso que é o Instituto Federal. E há, então, várias orientações para que se insira a literatura negra. E aí vai para diferentes, ou contribui para diferentes frentes, né? Por exemplo, a discussão em sala de aula e a pertinência dessa introdução, e também porque nos vestibulares, sejam eles estaduais, sejam eles nacionais, também se cobram literaturas produzidas por autores negros. Então, a gente pode se perguntar aqui, né, até que ponto isso digamos assim, essa motivação é relevante, ou seja, só porque vai ser cobrado no vestibular, ou de fato porque nós queremos, não questionamento, nós queremos realmente transcender algumas visões de mundo e algumas práticas que se têm em relação à literatura produzida por autores negros. O que eu posso dizer para vocês, com a minha experiência, é que, de um modo geral, infelizmente, os alunos não gostam muito de literatura. Tá? Talvez só porque eles não tenham tanta visibilidade já no ensino fundamental, e até mesmo alunos que estão fazendo a universidade, que já estão na universidade, muitas vezes estão fazendo letras, mas não por causa da literatura, né? Porque eles têm outros propósitos, né? Mas anteriormente, no ensino médio, os alunos têm... Os poucos alunos que se interessam pela literatura, e aí está o nosso papel de fazê-los se aproximar à literatura, os poucos alunos que gostam de fato, que têm gosto, que leem, preferem autores consagrados. E aí o Machado de Assis, por exemplo, ele né, nesse caso aqui, porque ele é cânone realmente, né? E aí não pela questão, por exemplo, né, de cor de pele, mas por ser quem ele é. Né? Mas quando eu apresento outros autores, né, como Lima Barreto, né, autores como Toni Morrison, que não é do contexto brasileiro, mas que é pertinente, né, Carolina de Jesus, né, eu vejo que não tem assim, um interesse assim, que é tão intrínseco, que vem uma motivação, sabe, deles. E aí, novamente, né, eu reitero o papel que nós temos de ressaltar a relevância dessa produção literária para muitas vezes mostrar uma cara diferente, né? Uma perspectiva diferente, não somente a contação de enredos por parte de autores brancos. Né? Então, eu vejo que, novamente, eu reitero, que é um ciclo vicioso, que a coisa começa já no ensino médio, né? Professores que se formam muitas vezes e não têm essa visão mais holística que é da literatura, e de inclusão também, né? De a gente... se utilizar de obras de diferentes autores, né? E aí uma coisa para encerrar a minha fala, eu sempre fico me perguntando, né? Eu como professor, pesquisador que instiga o questionamento da visão que é hegemônica, né? E aí eu fico me perguntando, né? Será que nós enquanto professores, pesquisadores, nós devemos destacar, né, os autores, fazer uma lista, olha, hoje serão esses autores aqui, né, brancos. E hoje a gente vai estudar esses autores aqui. E aí são autores negros, né? Será que devemos proceder dessa forma ou introduzir de uma maneira mais orgânica, que é o que eu tento fazer? Independentemente se é autor branco ou se é de outra raça, que não só negro ou branco, não é? Eu tento fazer de uma maneira mais compreensiva, orgânica, para que a gente consiga incluir, né, de uma maneira desafiadora e questionadora. Né?
Eu concordo com a maioria das coisas que já foram ditas e não vou dizer muito mais. Talvez apenas um elemento que eu posso acrescentar nesse contexto é que eu realmente vejo o papel dos universitários e dos acadêmicos como sendo muito importante nessa questão de talvez poder romper esse círculo vicioso, ou o que eu percebo muitas vezes como um circuito fechado, no qual a tendência geral, hegemônica, é a da reprodução sempre das mesmas tradições e a reprodução do cânone e a reprodução e a acumulação de leituras que não necessariamente são novas, mas que já são legitimadas. Claro, essa pode ser a tendência geral, existe incluso no mundo acadêmico, mas ao mesmo tempo esse lugar também é o lugar onde se pode romper esse círculo. Porque muitas vezes temos a escolha dos textos e também escolhemos o que pesquisamos. Eu realmente acho que essa escolha é crucial na questão de poder movimentar o cânone. Porque quando paramos e não lemos mais os que já estão canonizados, mas quando trazemos outros textos e outros autores para a universidade, também criamos novas interpretações e novas leituras que são necessárias para questionar o cânone existente, para mudar esse cânone mesmo, porque em algum sentido é um mundo universitário acadêmico que propõe, que é mais dinâmico e que pode trazer novas interpretações. E muito mais tarde, com muito mais tempo depois, talvez essas novas leituras podem até chegar nas escolas e nos lugares, em todos os lugares do campo cultural. Mas realmente acho que nas universidades se pode mudar bastante a escolha dos textos que estamos lendo e interpretando. Sim. Muito obrigada pela resposta e pela contribuição de vocês, né? Então, vemos como, né, Fernanda fala, o movimento negro sempre discutiu essas questões, mas sempre fora da academia, né? Porque a academia, infelizmente, historicamente, pertencia à branquitude, né? Então, a partir do momento que entra pessoas negras, nas universidades é que esse discurso passa a falar. E aí isso reflete na sala de aula, né, e na formação de professores, e refletindo também na academia, como a professora Sara fala, a partir disso, então, é que a gente pode pensar em uma mudança e uma nova perspectiva, né, a partir dessas pesquisas que aos poucos chegam. Bom, infelizmente, as perguntas, vai ter mais um ciclo de perguntas e as respostas terão que ser bem reduzidas, de 3 a 5 minutos no máximo, porque às 20 horas a sala apaga aqui, a gente automaticamente apagam as luzes. Então, eu tenho uma pergunta, a minha pergunta vai para a Fernanda. Ontem eu estava preparando um pouco, relendo Becos da Memória, eu já li há muitos anos, e logo no prefácio da 3ª edição de Becos da Memória, da Conceição Evaristo, ela diz: tenho dito que Becos da Memória é uma criação que pode ser lida como ficções da memória. E como a memória esquece, surge a necessidade da invenção. E eu achei que isso tem muito a ver também com o tema da perda, do luto, da dor. Mas, por outro lado, pessoalmente, subjetivamente, isso me remete também ao âmbito do acolhimento, do afeto, da ligação com a ancestralidade. Não sei se vai ficar muito claro a pergunta que eu vou fazer, mas esse trecho que eu acabei de ler
Conceição Evaristo levanta uma reflexão profunda sobre a relação entre memória e ficção na construção literária. A forma como a Conceição Evaristo descreve o processo de inventar a partir da memória, ao mesmo tempo em que reconhece a subjetividade dessa reconstrução, faz com que o texto se aproxime de uma realidade híbrida entre o vivido e o imaginado. Minha pergunta, Fernanda, é: como podemos entender o papel da invenção no contexto da memória, especialmente em uma narrativa que lida com uma experiência pessoal e coletiva tão carregada como a vivência em uma favela? Até que ponto a ficção pode e deve corrigir ou completar o que a memória por si só não consegue reter de forma clara ou linear? Já é para responder ou vai ser uma rodada? Fernanda, a pergunta é para você. Depois nós temos outras perguntas e, por favor, no máximo, entre 3 e 5 minutos. Então já vou responder bem rápida. Acho que a minha resposta ainda vai um pouco nessa direção do luto, porque eu fico pensando que quando a gente vive uma experiência de luto, a gente vive também uma experiência de busca por linguagem, né? A gente passa a tentar criar diferentes narrativas em torno daquele que se foi, como se as nossas palavras pudessem presentificar a ausência, né? Então, quando eu penso no trabalho da Conceição Evaristo em Becos da Memória, eu vejo como a busca também por construir uma linguagem que possa mobilizar e trazer para o texto essas figuras que não existem mais em vida, mas que existem na memória. E aí eu penso que é fundamental essa palavra que você traz, que é a invenção, quando a gente olha para essas produções literárias negras, na medida em que muitas vezes elas são capturadas por uma espécie de biografismo, como se os textos fossem uma reflexão direta, sem mediações da vida do autor, né? E a Conceição Evaristo não nega que existe uma dimensão pessoal que atravessa a sua produção, mas toda vez que ela traz essa dimensão pessoal, autobiográfica, ela também mobiliza essa dimensão da invenção, né? Dessa escrevivência, desse gesto de criar em torno a partir dessas lembranças. E acho que não existe lembrança que não seja de algum modo ficcionalizada, na medida que nós nunca lembramos completamente de algo. E quando você pensa na produção da Conceição Evaristo em Becos da Memória, o papel da invenção ali, por exemplo, é também um papel que permite a construção da beleza, de uma beleza ordinária, de olhar para como o tio Totó fica parado no peitoril da janela olhando o tempo, os meninos vadios, né, os meninos homens brincando, batendo bola na rua, no terrão, né? Como nesse papel de reconstruir essa memória da infância, ela também vai construindo cenas que podem nem ser cenas que ela lembra com aquela riqueza de detalhes, mas que na literatura ela pode reconstruir, oferecendo nuances, contornos que nos permitem ter um quadro muito vivo dessas vidas. Permanecem ao mesmo tempo insondáveis. Então, acho que o papel da invenção é fundamental como um artifício para lidar, como uma maneira, quase uma engenhosidade ali, uma engenharia para lidar com essa violência, né? Então, como que você, não vou dizer que preenche as lacunas, mas lida com essas lacunas e vazios sem criar, né? Sem a invenção. E aí, nesse caso, junto com a invenção, entra a imaginação, que é imaginar como essas pessoas que você lembra, né, viveram determinados momentos, né? Como elas se abraçavam, o que elas diziam, o que elas pensavam. Então, acho que existe uma conexão também muito fundamental mesmo com a invenção, e pensar em invenção como esse espaço em que é possível criar essa beleza, essa terrível beleza, em meio a essas experiências profundamente aterradoras. Obrigada, Fernanda. Eu tenho mais perguntas aqui, mas como a gente tem pouquíssimo tempo, eu gostaria de abrir para o público. Não sei se há alguma pergunta no nosso chat ou aqui.
A Edna Santos, ela diz o seguinte: muito foi dito de literatura, mas os anfitriões aqui da Alemanha, o que acham sobre como esse assunto é tratado aqui? Eu, particularmente, tenho a impressão que estou na década de 80, onde se fingia que este assunto não existia, ou seja, a literatura negra na Alemanha. Não sei se vocês têm algum comentário ou se Felícia faz. Primeira palavra, Sara? Seu microfone. A verdade é que eu não posso comentar muito sobre literatura alemã, porque eu não sou especializada em literatura alemã. Mas o que eu estou percebendo, claro, é que cada vez mais estão emergindo também escritores africanos que usam o alemão como língua da escritura. Mas realmente não quero me pronunciar sobre este fenômeno de forma acadêmica, não. Ok, então eu tenho uma outra pergunta para a Sara. Talvez você já tenha respondido em partes, mas em que medida a redescoberta de Machado de Assis como afrodescendente desafia ou confirma as concepções do racismo estrutural na nossa sociedade? E como isso pode reverberar nas discussões contemporâneas sobre identidade e representação na literatura? Bom, essa é uma grande pergunta para responder agora. Realmente me sinto um pouco perdida nessa ampla questão. Bom, como um aspecto que remete a essa estrutura racista que fundamenta muitos países e, claro, que também fundamenta o Brasil como uma nação, um fato muito importante para mim é entender o século XIX, o contexto histórico, que foi o século de Machado, com as particularidades históricas que determinam esse século. E, por exemplo, o fato que o projeto nacional, num sentido político e num sentido cultural, era chegar a uma visão de si mesmo como uma nação branca e como não apenas a uma visão, mas realizar um país branco, realmente diz tudo sobre o que podia ser racismo estrutural num momento dado da história. E eu acho realmente muito importante tomar em conta esse tipo de contexto para poder começar a discutir quais podiam ser estratégias literárias nesse contexto específico, antes de discutir se um autor era muito político ou menos político. Acho que é apenas a primeira parte da questão, mas para hoje acho que eu vou apenas responder com essa primeira dimensão da pergunta. O que já é um bom começo. Claro, sim. Mas daí vai ser mais complexo todavia. Sim. Não, com certeza, todas as temáticas são muito complexas e aqui é quase que um ponto de partida, né? Claro. Para que a gente possa pensar e sair daqui com a cabeça querendo saber mais, né? Sim. E então a gente tem ainda mais 6 minutinhos, eu vou lançar uma última pergunta para Rodrigo, pensando nas diretrizes de lei, né? Da Lei 10.639, que é sobre a obrigatoriedade do ensino de cultura e literatura africana, histórias africanas na educação básica, né, para educadores. E aí eu te pergunto, como as práticas pedagógicas de internacionalização em casa pode promover um ensino mais inclusivo e crítico sobre a história e a cultura afro-brasileira, sem reduzir essas temáticas a uma narrativa estereotipada? Sim. Não escutamos.
Tá funcionando? Tá. E que procuramos compreender à luz da interculturalidade, né? Então, é uma temática, eu diria assim, bastante incipiente ainda, tá? Mas já há algumas iniciativas, aquela que eu relatei anteriormente, né, de se incluir. E aí, qual que seria o problema que eu vejo assim, né? O ponto que vem na contramão é que há muitos professores, enfim, pesquisadores que lidam com essa introdução como algo que é imposição, algo que é imposto, né? E não algo assim que pode ser introduzido de maneira orgânica, compreensiva, né? E o que eu tenho tentado fazer, não somente eu, mas outros autores também, embora haja ainda essa lacuna entre literatura e internacionalização e também a inclusão de autores negros, que foi, né, inclusive a sua pergunta, eu vejo que compreender essa complexidade à luz da interculturalidade é um bom início também, né? Eu acho que parte dessas iniciativas e dessas políticas que têm se materializado tem a ver, sim, com esses estudos em torno da interculturalidade e da internacionalização, né? Que busca internacionalizar, emancipar o pensamento, as construções socio-históricas à luz da interculturalidade, né? À luz de questões críticas em torno da complexidade do tema. Muito obrigada. Então, nós já vamos a caminho do encerramento, né? Mas gostaria de agradecer a professora Fernanda, a professora Sara, o professor Rodrigo, né? Por ter nos motivado a pensar e pesquisar mais sobre o tema. E a professora Felícia fará, então, as palavras de encerramento. Muito obrigada mesmo por vocês e muito obrigada, Fernanda, também por estar aí do Brasil Online, nos prestigiando e deixando que a gente te prestigie também. Também da minha parte, muitíssimo obrigada à professora Sara, professor Rodrigo, professora Fernanda, ao público aqui presente, o público online. Agradecemos imensamente a participação de todos e todas nesse momento tão significativo. E, para encerrar, gostaríamos de reforçar que este evento é apenas um ponto de partida para a construção de uma reflexão contínua sobre a literatura negra e o combate ao racismo. Esperamos que as discussões de hoje inspirem novas ações e diálogos que transcendam o evento, contribuindo para a construção de um Brasil, não só de um Brasil, mas de uma sociedade mais justa e igualitária, mundialmente. Agradecemos mais uma vez a todos os envolvidos e aqueles que nos acompanharam, presencialmente ou online, que possamos seguir juntos na luta pela valorização da diversidade e pela conscientização antirracista. Muito obrigada e até o próximo encontro.